comunhão. Quero viver com meus irmãos e assim crescer. Compromisso de edificar, de repartir
Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão online da Batista Vila Formosa. A partir de agora estamos pelo Facebook, pelo YouTube. É uma alegria, um privilégio mais uma vez ter a sua participação. Quero agradecer você e a sua família por nos permitir adentrar ao seu lar, agradecer por esse tempo que você tem investido em nos acompanhar. Antes de rever um dos estudos que nós apresentamos durante esse período de pandemia, eu quero fazer um convite muito especial a você e a sua família. Mesmo nesse período de dificuldade, de distanciamento, a Batista Vila Formosa preparou um especial de Natal, com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, para que pudéssemos celebrar juntos, dia 23 de dezembro, a partir das 8 horas da noite, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Reúna a família e participe conosco desse especial de Natal, com muita música, participação especial do coral, e nós vamos ter meditações. Será realmente um especial que vai marcar a sua vida e vai marcar as nossas vidas. Mesmo nesse período, como já disse, nós precisamos celebrar e devemos celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Conto com a sua participação, anota aí, dia 23 de dezembro, a partir das 20 horas. E agora, vamos rever um dos estudos que nós apresentamos aqui durante esse período. E o estudo de hoje fala sobre a oração dominical, a oração do Pai Nosso, a oração modelo. Quais são as lições que nós podemos tirar dessa oração modelo e podemos aplicar na nossa vida diária? Continue conectado conosco, participe, acompanhe o estudo, depois temos mais algumas comunicações e eu quero agradecer você que participou do Natal Solidário. Nós acabamos de levar já todas as doações lá para o Projeto Doce Júlia e no dia 19, o próximo sábado, eles vão fazer entrega. Depois nós vamos passar aqui, vamos prestar relatório, prestar contas com fotos e vídeos. Muito obrigado você que participou. Que Deus abençoe você e a sua família e continue conectado conosco. Seja bem-vindo a mais uma quarta de estudo da Batista Vila Formosa. A partir de agora estamos pelo YouTube, pelo Facebook. Quero agradecer você que tem nos acompanhado, agradecer você que está nos permitindo mais uma vez adentrar ao seu lar para compartilhar da palavra do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua família. E hoje nessa oportunidade nós vamos falar um pouquinho sobre a oração modelo, a oração do Pai Nosso, oração dominical, aquela oração que o próprio Jesus nos ensina nas Sagradas Escrituras de como proceder, ou qual é o sentido de orar, né? E eu quero compartilhar isso baseado nesse momento que nós vivemos. Um momento que, independente da sua religião, da sua denominação, do seu credo, todos têm clamado, todos têm orado. Muitos têm passado por dificuldades de ter pessoas doentes na família por esse momento que vivemos, pela pandemia, outros perderam seus entes queridos, mas a realidade é que todos nós, temos nos voltado um pouco mais para as questões espirituais ou para o Criador. E fazemos isso através das orações. É claro que nós precisamos destacar, antes de ler o texto, sobre a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus. Porque para muitos não passa de um mantra, né? Que é repetido quase sempre sem pensar. A gente repete essa oração pensando muitas vezes, ou pensando que pelo simples fato dessas repetições ou de repetir essa oração modelo, essa oração do Pai Nosso, algo extraordinário vai acontecer. Mas nós sabemos, e a palavra do Senhor nos ensina justamente o contrário. Esse modelo de oração aqui ensinado por Jesus não é para ser meramente repetido, mas entendido de uma forma profunda, né? Esse é o alvo dessa oração modelo, desse ensinamento de Jesus. Nós devemos saber por que estamos orando. Devemos também saber o que Deus quis comunicar com esse modelo simples, mas profundo, que deve ir ao profundo do nosso coração. Por isso eu quero compartilhar com você hoje 4 lições da oração do Pai Nosso. 4 lições para entender o que o Pai Nosso deseja de nós e como Ele deseja que nos portemos e nos apresentemos perante Ele. Antes vamos orar,
vamos ler o texto, melhor dizendo, e vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo. O texto que nós vamos utilizar, é claro, não poderia ser outro, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, os versículos a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus a oportunidade, agradecendo ao Senhor que nos instrui também como devemos orar e que o Espírito Santo possa mais uma vez iluminar as nossas mentes e corações na compreensão da palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos guiado, tem nos abençoado. Te agradecemos porque a Tua palavra tem nos alimentado. Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo tem agido nas nossas vidas e tem iluminado os nossos pensamentos para que possamos compreender a Tua palavra. Agora, mais uma vez, rogamos por cada vida, cada família que está nos acompanhando, que o Senhor esteja curando, libertando, consolando, suprindo as necessidades de cada um, de cada família, e que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, tenha liberdade de atuação nas nossas vidas, Pai. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. 4 lições práticas, 4 lições indispensáveis que a oração do Pai Nosso nos traz. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, tirasse esse tempo para realmente acompanhar esse estudo, acompanhar a explanação da palavra do Senhor. A primeira lição que eu quero destacar é que a oração do Pai Nosso nos ensina que nós precisamos aprender o sentido da sua vida, da minha vida. Eu faço um destaque aqui porque o que eu tenho visto, como nunca também, um momento que isso tem acontecido com mais intensidade, é as pessoas vivendo sem um sentido na vida, sem direção, sem rumo. As pessoas acordam, fazem as suas atividades, muitos inclusive as atividades religiosas, né? Pessoas que estão na igreja, mas elas não conseguiram ainda achar o sentido de vida, mesmo frequentando uma igreja. Vivem vidas vazias, sem rumo, levadas pelas circunstâncias que atingem a cada um, principalmente nesse momento, e que muitas vezes não nos levam para próximo de Deus, mas ao contrário disso nos afastam de Deus. E aí a oração do Pai Nosso vai nos dar aqui uma grande lição, e é importante destacar o sentido da vida. Olha o que o texto diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Os versículos 9 e 10. Como Deus é santificado? Pergunta interessante que nós precisamos pensar um pouco para responder. Como o reino dele vem? Como é que isso acontece? Como a vontade dele é feita? Porque é isso que o texto está dizendo. As respostas para essas perguntas estão na nossa atuação como filhos de Deus, ou seja, não apenas desejamos que estas coisas aconteçam, o que o texto relata, mas vivemos a nossa vida com o sentido de fazer com que elas aconteçam de verdade. Nós precisamos entender que nós precisamos apresentar aos outros também essa lição, esse sentido de vida. Nós precisamos apresentar a todos que é importante, que é necessário ter um sentido da vida. E a grande lição que nós aprendemos aqui da parte de Deus é, primeiro, buscar a vontade dEle. Quando nós buscamos a vontade dEle para a nossa vida passa a fazer sentido. A nossa vida
que até então ou estava sem sentido ou estávamos com dúvidas com relação a esse sentido, o texto deixa muito claro que quando nós fazemos isso, quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. É por isso que nós podemos chamá-lo de Pai, né? Pai nosso que estás nos céus. Quem não busca essas coisas não tem Deus como Pai. E quando nós não temos Deus como Pai, nós não achamos sentido para a nossa vida. Porque para ter um sentido de vida, nós precisamos, em primeiro lugar, ter o nosso Pai Celestial. E aí é interessante também destacar que esse sentido de vida, ele vai agir ou vai haver sentido, inclusive, para que nós possamos atuar em todas as áreas da nossa vida. Não é só no aspecto espiritual aqui, mas como disse logo no início e volto a repetir, nós não podemos entender ou agir ou adotar ou viver nessa oração do Pai Nosso como se fosse um mantra, se fosse algo especial. Não, nós acabamos às vezes confundindo muitas coisas. É como eu sempre digo, quando nós deixamos a palavra do Senhor, por exemplo, aberta em um texto geralmente de Salmos, né? A gente deixa lá no aparador da sala ou no nosso quarto. Tá bom, a Bíblia está lá, mas isso por si só não vai acontecer nada. A oração do Pai Nosso, se sempre nós estamos repetindo, mas isso não fizer efeito na nossa vida, não mudar a nossa maneira de pensar, não agir, nós vamos continuar sem sentido de vida. Aliás, muitas pessoas não admitem que estão sem um sentido na vida, sem um objetivo, e eles começam a mascarar essa questão. É o auto-engano, né? Mas o texto é claro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Você tem muitas vezes tido dúvida com relação ao sentido da vida? Essas dúvidas podem ser terminadas nessa oportunidade se entendermos realmente a oração do Pai Nosso. E a primeira lição que esse texto, que é a oração modelo, que a oração do Pai Nosso nos ensina, que o Senhor nos ensina através das Sagradas Escrituras, é o sentido da nossa vida. E por que isso? Porque a vida nesse mundo, é sempre bom ressaltar, é passageira. Então nós precisamos pensar aqui, mas pensar no amanhã, na eternidade. Por isso, aprenda aí, eu tenho aprendido muito isso, sentido de vida. Qual é o sentido verdadeiro, né? Muitos têm objetivos. Eu falo sempre, preguei na celebração anterior sobre desejos e necessidades. Deus supre as nossas necessidades. Desejos são outra ou é uma outra questão. Da mesma maneira aqui, qual o sentido da sua vida? Com certeza nós vamos descobrir o sentido quando entendemos que o nosso Deus é o nosso Pai. E aí sim, Ele direciona a nossa vida, é feita a vontade dEle na nossa vida. Segunda lição que eu quero compartilhar com você é que nós devemos aprender a saciar os nossos desejos. Encontrar sentido para a nossa vida em Deus não é a única coisa que precisamos para vivermos plenamente. Diria o contrário, né? Quando nós encontramos sentido da vida, nós precisamos também caminhar um pouco mais. Temos outras necessidades, todos nós sabemos disso. Necessidades físicas, emocionais. E aí, nesse sentido, a oração do Pai Nosso nos ensina, no versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não é prosperidade, desejos, mas aquilo que é necessário para as nossas vidas. O grande ensino aqui qual é? É buscar em Deus, ou buscar em Deus saciar as nossas necessidades. Isso não significa que nós devemos orar e simplesmente esperar. Não, essa oração do Pai Nosso, eu vou orar e tudo vai acontecer, né? Voltamos à questão lá dessa oração ser praticada e não repetida. Nós ficamos apenas esperando
que Deus venha nos servir, quando na realidade, quando nós temos sentido de vida, quando nós aprendemos a saciar os nossos desejos, é justamente o contrário que ocorre na nossa vida. Nós entendemos que, munidos de um sentido da vida, um sentido muito bem claro, como falamos aqui na primeira lição, nós buscaremos andar nos caminhos de Deus, trabalharemos com a força que Ele nos dá, com a saúde que Ele nos dá. Buscaremos, inclusive, deixar o quê? Algum legado abençoado a esse mundo, a nossa família. E enquanto nós vivemos a vida dessa forma, Deus vai saciar as nossas necessidades de hoje. Jesus é o maior exemplo dessa questão, né? Porque, apesar dele não ter riquezas, viveu plenamente saciado pelo Pai em todas as suas necessidades. Acrescentaria a questão dos discípulos que seguiram a Jesus. Eles deixaram tudo de lado, mas as suas necessidades foram supridas. Nós precisamos entender isso. É difícil, é um caminho que deve ser percorrido, mas ele precisa fazer parte dos nossos objetivos, né? Depender do Senhor, fazer a nossa parte, caminhar. E aí nós temos certeza absoluta, e o texto fala sobre isso, que as nossas necessidades serão saciadas. E aí, quando nós falamos aprenda a saciar os desejos, o que é isso? É justamente isso, diferenciar necessidades e desejos. Os nossos desejos deveriam ser justamente as nossas necessidades. Quando nós temos o que é necessário para que possamos ter a nossa vida, para que possamos nos alimentar, e coloquei aqui em todos os aspectos, isso deveria ser suficiente para continuar vivendo uma vida que tenha sentido, para continuar vivendo uma vida com alegria, para deixar um legado, para caminhar, para ter paz no coração. Quantas pessoas que querem saciar os seus desejos e saciam um desejo, o outro e não tem paz no coração. O que o texto está dizendo é justamente isso: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Senhor continua suprindo as nossas necessidades. Nesses momentos de pandemia, de dificuldade, de isolamento social, o Senhor tem saciado. O pão nosso de cada dia Ele nos tem dado. Então não há motivo para desespero, mas quando nós temos sentido de vida, nós vamos aprender a saciar os nossos desejos, que não serão mero desejo daquilo que queremos, mas as necessidades, tudo aquilo que é necessário para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância, para que possamos sustentar as nossas famílias de uma forma digna. Sentido de vida, aprender a saciar os nossos desejos, e aqui desejo no aspecto de necessidade. Essa deve ser as duas primeiras lições que nós aprendemos com a oração do Pai Nosso. E é interessante que, se fizermos uma autoavaliação, análise, nós muitas vezes deixamos de lado essa questão do sentido da vida. Às vezes queremos colocar o sentido da vida em coisas fúteis, coisas materiais, coisas do dia a dia. E isso vale para todos nós, aqueles que frequentam a igreja, aqueles que não frequentam a igreja, aqueles que são religiosos, aqueles que não são religiosos. Nós estamos falando aqui do relacionamento com o Pai. Nós estamos falando aqui de um sentido de vida que vai preencher, inclusive, as nossas necessidades e desejos. A terceira lição que nós podemos destacar também na oração do Pai Nosso, além de aprender o sentido da vida, além de aprender a saciar os nossos desejos, é aprender a se livrar do peso da culpa. Como isso tem acompanhado as pessoas, como isso tem sido munição do inimigo para cobrar, né? Para muitas vezes deixar as pessoas numa situação difícil, inclusive na questão da sua vida psicológica e emocional. Nossa natureza humana, vez ou outra, vai sempre nos surpreender. Nós vamos ferir pessoas, muitas vezes, sempre naquela questão, mas foi involuntário, né?
Ou às vezes até aquele involuntário que lá no fundo a gente sabe que não é assim, mas nós também poderemos ser feridos. E aí, esse é o peso do pecado, esse é o peso da culpa que o pecado nos traz. O inimigo é acusador, então a gente sempre vai ter essa dificuldade. E o grande ensino aqui da oração do Pai Nosso é esse, presta atenção, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12. Pedir perdão e perdoar, e aqui cabe ressaltar em um parênteses, pedir perdão e perdoar. Tem muita gente que gosta de ser perdoado, a Bíblia fala sobre isso, mas não consegue liberar perdão. É uma dificuldade tão grande. E aí, nós temos essa questão da culpa que vai nos acompanhar. Pedimos perdão, mas não liberamos perdão. Ou seja, continuamos na mesma dificuldade. Pedir perdão, volto a repetir, e perdoar, deve fazer parte da vida dos filhos desse Pai Nosso. O Pai perdoa o filho arrependido, nos liberta do grandioso peso da culpa e nos traz de volta, mas exige ao mesmo tempo também que nós liberemos esse perdão, que nós tiremos a culpa dos outros ombros, que também perdoemos-nos uns aos outros. Esse aqui é o grande desafio. Eu não tenho dúvida que aprender a se livrar do peso da culpa está mais relacionado não ao pedir perdão, mas em dar perdão, liberar perdão. E aí você tem lá o sentido da vida, você está aprendendo a saciar aqui os seus desejos que estão relacionados às nossas necessidades, né? Mas aí quando chega esse momento, você quer ser perdoado, você muitas vezes, nós nos achamos em condições, devemos ser perdoados, porque nós somos pessoas boas, né? Geralmente não reconhecemos quando nós ferimos, nós lembramos quando nós somos feridos, né? Tem um ditado popular aí que fala muito bem sobre isso, mas nós esquecemos de quando nós também ferimos. E aí quando nós somos feridos, nós fazemos toda aquela situação, né? Mas esquecemos, quando nós ferimos ou quando nós vacilamos, é muito mais tranquilo pedir o perdão. Mas quando alguém nos pede perdão, é difícil, né? E aí tem um pastor, escritor, que diz o seguinte: o perdão não é amnésia, mas o perdão é justamente conseguir conviver, mesmo sem ter apagado da memória o acontecimento, e conseguir superar isso, conseguir enfrentar isso, conseguir amar diante dessa questão. Não se esqueçam, os filhos de Deus não devem carregar esse peso terrível de culpa e nem devem, ou melhor, e devem colaborar para que os outros também se livrem desse peso de culpa. Então, o perdão está relacionado também com o perdoar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aqui cabe uma reflexão sobre a proporcionalidade do que nós pedimos perdão, ou das vezes da quantidade que pedimos perdão, proporcional à quantidade que perdoamos e que liberamos esse perdão. Será que estão ali caminhando juntos? Ou há uma desproporção? Pedimos perdão sempre, mas perdoar quase nunca. Então, essa é outra lição que a oração do Pai Nosso nos traz. Aprenda a se livrar do peso da culpa. A quarta lição que eu quero destacar com você sobre essas lições da oração do Pai Nosso é muito interessante, também é muito atual. Tenho pregado e falado sobre isso. Aprenda a superar o medo do mal. Quem conhece o Pai Nosso profundamente sabe que ele odeia o pecado. Ele não suporta ver os seus filhos manchados com ele. A grande lição do Pai Nosso, ou a grande lição que o Pai Nosso nos orienta nessa questão, está no versículo 13.
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por mais fortes que pensamos ou possamos ser, em nosso íntimo temos medo do mal. Não tenha dúvida. A prova é que a Bíblia diz o quê? Se você não está em condições de enfrentar, fugir da aparência do mal. A Bíblia não se contradiz, pelo contrário. Quando nós admitimos realmente nosso íntimo esse medo, esse receio do mal, nós estamos reconhecendo realmente, e aí nós recorremos à oração do Pai Nosso, mas livra-nos do mal. Nós precisamos reconhecer isso. Porque o inimigo naturalmente desperta em nós o quê? Aquele medo, eu diria para alguns, aquele medo avassalador. Isso ocorre por quê? Porque o inimigo busca sempre atentar contra o nosso desejo de amar e servir o Pai Nosso. Por isso que a oração do Pai Nosso destaca exatamente isso. A grande lição aqui é unir-se ao Pai para realmente tirar esse medo, ou melhor, para superar, tirar no aspecto de superação, de enfrentamento do medo. Mas só junto do Pai, ou junto com o Pai, é que nós poderemos resistir ao mal. Podemos ser libertos dele, podemos ficar de pé, mas só junto com o Pai. Eu falo sempre comparando, né, o pai aqui natural, nós como pais e filhos, é interessante, quando o filho começa a andar, quando o filho, por exemplo, vai aprender a andar de bicicleta, hoje está mais difícil, né, eles aprendem a bicicleta através do videogame, os jogos, mas vamos voltar aí nesse tempo. O pai está sempre ao lado, é muito interessante, alguns anos atrás, eu vi uma propaganda de um pai ensinando o seu filho a andar de bicicleta. E a bicicleta tinha aquelas duas outras rodas, né, laterais, para manter ele ali equilibrado, para que ele não caísse. Aí o pai começa então a empurrar o filho. Depois ele tira uma rodinha do lado, só fica com a outra. Ele está ali empurrando. Depois ele tira as duas rodas, mas ele consegue segurar o filho equilibrando, o filho está firme. Daqui a pouco ele fala para o filho, olha para frente, o pai vai estar aqui. E aí o menino está andando com a bicicleta sozinho, porque na certeza de que o pai estivesse ali equilibrando. E aí, quando ele olha, não está o pai, ele aprendeu a se equilibrar. Por que ele aprendeu? Porque ele estava junto com o pai, ele estava na certeza que o pai estava equilibrando a bicicleta. É assim que nós devemos fazer para superar o medo do mal. Saber que o Senhor está ali nos equilibrando, está nos segurando, está nos sustentando, está nos empurrando muitas vezes, né? Para que a gente possa avançar. Mas nós só vamos conseguir ficar de pé se tivermos realmente na presença do Pai. Só na presença do Pai isso é possível. Quando por algum motivo nós deixamos a presença dele, nós somos desprotegidos, ficamos vulneráveis às tentações, ao pecado. Nós ficamos vulneráveis e desprotegidos para o maligno. Então é importante relembrar que a oração do Pai Nosso não pode ser vista, não pode ser interpretada, não pode ser acompanhada, desenvolvida apenas como um mantra, para ser repetido sempre, sem pensar, né? Aquela repetição, aquela vã repetição que a própria palavra do Senhor nos ensina. Vamos repetir um pouquinho as 4 lições nesse período bem breve que eu estou resumindo para todos vocês. A lição ou as 4 lições que a oração do Pai Nosso, a oração modelo, a oração dominical nos ensina. Sentido de vida, não se esqueça, nós só vamos ter sentido para a vida, só vamos achar sentido para a vida quando nós temos nosso considerar Deus como Pai, quando realmente nós tivermos como Pai Nosso. Aí sim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos aprender a saciar
os nossos desejos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E lembrando sempre que os desejos aqui devem ser de suprir as nossas necessidades. Vamos aprender a estar livre, a se livrar do peso da culpa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não esqueça, tem uma condição, assim como nós perdoamos, nós devemos perdoar. Nós vamos ficar realmente livres do peso da culpa, nós vamos ficar livres do peso do pecado. E também vamos aprender a superar o mal, vamos aprender a enfrentar o inimigo quando nós recorremos aqui à oração do Pai Nosso. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sentido de vida, saciar os nossos desejos no aspecto de ter suprido as nossas necessidades, se livrar da culpa ou do peso da culpa do pecado e aprender a superar o medo do mal. Espero que nessa oportunidade todos nós possamos ter aprendido sobre essas 4 lições da oração do Pai Nosso. E muito mais que isso, aprender ou rever na prática, na teoria, é colocar na prática. E aí com certeza nós estaremos cumprindo, estaremos orando, estaremos agradando, estaremos sendo atendidos nas nossas petições. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar mais uma vez, vamos agradecer a Deus, porque Ele tem nos deixado todas as orientações, instruções, aquilo que é necessário para que cada um de nós possamos ter uma vida de comunhão e intimidade com Ele. E na oração do Pai Nosso, Ele também nos ensina aquilo que é necessário para andarmos e tê-lo como Pai. Senhor, te louvamos e te agradecemos, porque a Tua palavra continua rica, continua falando aos nossos corações. Te agradecemos porque temos acesso a ela, te pedimos por cada vida que tem nos acompanhado, que ouviram a Tua palavra nesse momento, para que possamos entender verdadeiramente que a nossa vida só tem sentido quando nos aproximamos do Senhor, quando reconhecemos, Pai querido, que o Senhor é o nosso Pai e nos comportamos como filhos realmente autênticos e verdadeiros. Continue abençoando cada um, cada família, continue abençoando, Pai querido, para que todos nós possamos estar firmes, possamos vencer tudo aquilo que é necessário para permanecer seguindo o Senhor. Aumente a nossa fé, Pai, direciona a vida de cada um, continue nos abençoando, abençoe o nosso país, os governantes, o mundo de uma forma geral, abençoe essas vacinas que estão, o processo de desenvolvimento dessas vacinas, para que muito em breve nós possamos ter a cura para esse mal e possamos, Pai querido, continuar sempre sabendo que tudo está no controle do Senhor. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter estado conosco, continue aí acompanhando as nossas programações através das redes sociais, daqui a pouco vem aí as nossas comunicações e eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor vai continuar dirigindo as nossas vidas, vai continuar cuidando da sua vida, da sua família. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima, se Ele nos permitir. E agora vamos à nossa programação. Para você que deseja continuar nos acompanhando, às quartas-feiras, às 20 horas, temos o Quarta de Estudos, transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. Aos domingos, as nossas celebrações são às 10 da manhã, culto online, transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. Às 19 horas, também online, transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, mas também na modalidade presencial. E será um prazer imenso recebê-lo aqui. Mas para isso é necessário que você agende nesse 0800 que está aqui na tela, pois precisamos seguir todas as medidas de segurança impostas nesse momento. O nosso agradecimento vai também para você que tem contribuído com a obra do Senhor, que tem nos ajudado a permanecer e fazer diferença na vida das pessoas e de nossa comunidade. O nosso muito obrigada. Que Deus abençoe você e sua família.